Aqui iniciamos um retorno sobre as questões do formulário pelas turmas de terceiro ano. Então, para iniciar, quatro turmas de terceiro ano, tivemos 124 respostas, ou seja, 104, no caso, participantes, sendo a turma do terceiro DSA a maior participação dentre as quatro turmas. Então, no formulário colocou como primeira questão sobre qual a função orgânica que é representada apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, a resposta para esse foi hidrocarbonetos. De 104 que responderam, apenas um errou essa questão. Questão 2 queria a alternativa de classificação de um hidrocarboneto saturado de cadeia fechada. Ou seja, se tem a cadeia fechada, ele forma o quê? Ciclo. E cadeia saturada, então aqui só podia ser o ciclano. Então, nessa segunda questão, de 104 participantes, 94 acertou. Questão 3. Qual o oceano que apresenta o menor número de átomos de carbono? Se olhando direitinho, então, para ser oceano tem que ter a ligação dupla. Então, a dupla é entre carbonos. Então, tem que ter no mínimo 2 carbonos. Então, letra C, eteno. 79 acertaram essa questão. Questão 4. A substância de fórmula C8H16 representa um. Então, olhando que bem a estrutura, vemos que representa um oceano de cadeia aberta. Tá aí uma cadeia aberta com 8 carbonos, na qual apenas há uma ligação dupla entre 2 carbonos e o resto segue com ligação simples. Então, para cada 8 carbonos nesse caso, foi necessário o quê? 16 hidrogênios. Então, nessa questão já o percentual bem menor, mesmo assim a maioria acertou. Questão 5. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano e butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto de que classe? Se olharmos direitinho, ó, tanto propano e butano são que? Cadeias saturadas. Cada um respectivamente com 3 carbonos e 4. E eles pertencem à classe dos alcanos, a letra A. Esse já teve uma maioria absoluta que acertou. 99 pessoas acertaram isso. Questão 6. Eu queria a afirmação incorreta referente ao acetileno. Então, A. Acetileno é um gás utilizado em maçaricos. Essa é verdadeira. B. A fórmula molecular do acetileno é C2H4. Vamos lá. A acetileno, a gente sabe que tem 2 carbonos, mas como se trata de um alcino, então ele tem uma ligação tripla entre carbonos. Então, essa letra B é incorreta, porque a fórmula correta do acetileno seria C2H2 e não C2H4. 89 participantes acertaram essa questão. Questão 7. Quantos carbonos existem no ciclano de menor massa molecular? Em outras palavras, um ciclano com menor número de carbonos. Então a resposta para essa é a letra A. Para formar um ciclo tem que ter no mínimo 3 carbonos. Com 1 ou 2 carbonos não seria possível. 91 participantes de 104 acertaram essa questão. E questão 8. Quantos átomos de hidrogênio há na molécula do ciclobuteno?
Ó, ciclo cadeia fechada, but é para 4 carbonos e en porque contém uma dupla ligação, ou seja, a cadeia ficaria nesse formato. Então, completando a revalência do carbono com hidrogênio, teríamos 6 hidrogênios para essa molécula, letra C. 83 participantes acertaram essa questão. Questão 9. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, ele quer saber a fórmula molecular do octano. Oct. 8 carbonos, obviamente, a dúvida seria quanto ao número de hidrogênios. Como octano é um alcano, só tem que ligação simples entre carbonos, é uma cadeia saturada. Então, visualizando aqui, completando a valência com o hidrogênio, teríamos 18 hidrogênios. Então, a fórmula molecular do octano é C8H18, letra E. Também a maioria absoluta acertou essa questão. E para finalizar, questão 10. Unindo-se os radicais metil e etil, obtém-se que molécula? Obtém-se o que? Ó, metil radical com um carbono, etil radical com 2 carbonos. Juntou os dois radicais, você vai formar justamente o propano, letra C, que é um hidrocarboneto de 3 carbonos. Então, caso eu tenha passado rápido, você pausa na questão, caso queira rever detalhadamente essa revisão. Lembrando que minha avaliação consta alguma questão desse formulário e também da ficha que foi abordada em sala.